Fala, nação, esse Júnior Mengo aqui. Trago para vocês agora o programa Seleção Sport TV, do André Rezende, da Sport TV. Eu deixo os créditos aqui na descrição desse vídeo. Vamos saber o que eles estão falando sobre o Mengão mais querido do Brasil. Valeu? Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e ativa o sininho. Vamos pro vídeo aí. Brigar por posição com o Rossi. Eu acho que num elenco que tem na lateral esquerda jogadores como Alexandro, Vinha, Ayrton Lucas, que tem nas beiradas Cebolinha no banco, Luiz Araújo no banco, que tem um Saúl, um De La Cruz de reserva, eu acho que cabe também ter um goleiro de alto nível para brigar por posição com o Rossi. Não, brigar por posição é sempre saudável, mas assim, eu acho o Rossi um goleiraço. Por exemplo, não é um goleiro hoje considerado para a seleção argentina. Mas aí tem vários outros aspectos. Eu acho que esse elenco do Flamengo... Mas já foi discutido em seleção brasileira se ele pegar um passaporte. Para mim não tem. Pra mim, numa possibilidade de terceiro goleiro. Mas para mim nessa temporada, né? Porque o Brasil é muito bem servido de goleiro. Sim, mas tem gente que já ventilou isso. Para mim, nessa temporada no futebol brasileiro... E ele não está... Desculpa, Pedrão, mas ele não está nessa seleção da Argentina, para mim é um crime também, tá? Então... Assim, e tá o Armani ainda tá na seleção? Armani não tá mais. Já não tá mais. Armani não tá mais. Assim, pra mim, ele foi o melhor goleiro aqui falei da Libertadores, pra mim ele foi o melhor jogador melhor jogador do Flamengo na Libertadores, e pra mim não tem um outro goleiro que tenha tido no futebol brasileiro, embora a gente tenha tido vários goleiros com grandes atuações, não tem um goleiro nessa temporada que tenha tido uma temporada superior à do Rossi. Se o Armani não tá mais, tá o goleiro do Racing. O Racing, que é muito bom goleiro. Mas não é melhor que o Rossi? Nunca. Qual o nome dele? Esqueci agora. Jogou, foi muito bem contra o Flamengo. Foi bem, mas não é melhor que o Rossi. O Rossi Cambeses. Falei goleiro do Racing que eu esqueci o nome dele. E que também é um goleiro que vem tendo grandes atuações também recente, porque não é que o cara é um fenômeno. Sim, de uns tempos pra cá, e não é um goleiro jovem mais, mas que de uns tempos pra cá passou a ter grandes atuações. O Rossi é bem melhor. O Rossi não está na seleção argentina, pra mim é um crime. Bom. Desculpa, a Jéssica votar. Não, já votou. Diego, ela foi Diego. Mas assim, eu vou contar só os votos dos comentaristas. Eu iria em Diego também. Lateral direito, acho que não precisa, né? Não sei. Vamos pro lateral direito? Rafinha. Não tem. Disparado. Rafinha. Embora o Varela, pra mim, tenha sido o melhor jogador da final. Mas o Rafinha... Outro patamar. O Varela jogou muito a final, mas diz o quanto a final foi fraca tecnicamente também, né? Sim. E os grandes jogadores não conseguiram aparecer. E aí um jogador mais voluntarioso, de mais alma, de mais... Os jogadores tanto de Flamengo... Se sobressaiu. Os melhores jogadores da partida, tanto de Flamengo quanto de Palmeiras, foram defensores. Sim. Vocês não acharam exagero pagar 8 milhões de euros no Emerson Real? Cara, assim, foi uma aposta de um time que pode gastar. Não, e precisava, né? Você quando precisa dar uma resposta, né? A gente tá vendendo, que o Flamengo é aquele assim, quando vende hoje, porque teoricamente não precisa vender, o torcedor fica chateado. Então, mas a gente tá vendendo esse, mas tá trazendo um cara do Milan. Mas existiu uma decepção com o que o Royal tá produzindo, Não né? de minha parte, porque eu acho que assim, eu sempre achei que o Varela é melhor que o Emerson Royal. E entendo que, beleza, o Flamengo tem 8 milhões de euros, não vai fazer falta no orçamento. Mas entendo que já que é para trazer um jogador que vai disputar a posição com o Varela, traz um jovem com chance de se valorizar, de crescer, procura na base. Eu achei um canhão para matar tico-tico. E ele chegou com o status de titular, foi curioso, ele chegou para ser titular e já entrou no time. E logo deu para ver que não tinha como ser. É difícil achar lateral hoje, né? Não é uma posição fácil de contratar. Hoje em dia não tem. Quanto que o Palmeiras pagou no Kelvin? Não sei te falar de cabeça. Não sei te falar. Mas imagina. Não, é muito difícil. Muito difícil. Menos, né? Muito difícil. Assim, é que o Royal, você olha... O Jai foi trabalhado, né? Assim, Já foi contratado, foi trabalhado, chegou muito jovem. Por exemplo, o Botafogo achou o Vitinho. O Botafogo achou o Vitinho. Acho que o Vitinho é uma aposta boa do Botafogo. Sim. Mas é um jogador também experiente. Eu acho que chegou com 26 e tal. Assim, mas o Botafogo contratou o Matheus Ponte, que é nessa onda, né? De um jogador mais jovem, que vai amadurecendo e que já está há uns 3 anos lá e não consegue ser titular do Botafogo. É que o Royal é muito, assim... pro que é o modelo de contratação do Flamengo, o que é o modelo de contratação do Flamengo, de aposta mais em cara já tarimbado, de carreira, do que exatamente essa formação, é muito sedutor você olhar para um jogador que tem o currículo do Royal, embora em termos de desempenho e bola ele nunca tenha apresentado um futebol à altura das equipes que jogou, a melhor
temporada dele é com o Betis, que é o que chama a atenção do Barcelona, mas a partir do Barcelona ele nunca mais teve um desempenho que é outra prateleira, completamente diferente. Ele vai passando pelos times, pelo carimbo dos times anteriores. Exatamente. Né? Então, assim, para um time que tem esse modelo de contratação do Flamengo, é muito sedutor você olhar para a ficha de um jogador e você, preciso fazer uma reposição à altura. E você olha, é o que o Roger falou. O cara tem passagem pelo Milan, jogou no Tottenham, jogou no Barcelona. Mas o Flamengo tem condições de avaliar mais, né? Além do que tá ali no papel. Não, sim, não. Mas vamos seguir. Deu o Rafinha. Na zaga, zagueiro pela direita, Léo Ortiz ou Rodrigo Caio, hein, Jéssica Sesson? Léo Ortiz. Boa briga. Oi? Muito boa. Léo Ortiz, pra mim. Léo Ortiz? Cara, acho que eu tô em desacordo com a mesa. Eu iria de Rodrigo Caio. Eu acho o Léo Ortiz, olha, um jogador fantástico. Muito, muito, muito bom. O Rodrigo Caio também é muito bom. Léo Ortiz. Eu fico com o Léo Ortiz também, assim, eu sou fãzaço do futebol do Rodrigo Caio, acho uma pena. Era um jogador que era para ter tido, assim, carreira de longevidade, inclusive em seleção brasileira. Mas eu também sou muito fã do Léo Ortiz. Para mim é o melhor zagueiro do futebol brasileiro há umas 2 temporadas. Gozado que tem 2 zagueiros do futebol brasileiro convocados pelo Ancelotti, nenhum deles é o Léo Ortiz. Fabrício Bruno. Deles é o... Nenhum deles é o Léo Ortiz, Fabrício Bruno e o Danilo, que é a reserva do Léo Ortiz. Eu acho uma bizarrice. Eu achei que tu ia falar nenhum deles. Bizarrice? Bizarrice? Eu acho o Fabrício Bruno convocado e o Léo Ortiz não convocado, assim, eu acho surreal. Sério? Eu não acho bizarro. Falei isso lá no Brasil. Eu não acho bizarro, mas o Léo Ortiz é mais zagueiro. O Léo Ortiz é mais zagueiro. E acho que o Fabrício Bruno fez uma partidaça contra ele. Sim, fez, mas o Léo Ortiz é muito mais zagueiro. São diferentes, né? O Léo Ortiz é mais técnico, o Fabrício Bruno é mais em posição física, mais velocidade, são zagueiros diferentes. Eu gosto muito do Fabrício Bruno. Também gosto muito do Fabrício Bruno. Não, eu não acho um zagueiro ruim, não. Mas do Léo Ortiz aqui, você também vai de Léo Ortiz? Eu, dentro do meu critério, o que fizeram dentro da Libertadores de 2019, eu acho que o Rodrigo Caio fez mais do que o Léo Ortiz na Libertadores de 2025. Agora, como jogador, eu também acho que o Léo Ortiz... Estamos com critérios diferentes. É maior. Mas dentro do critério que eu tô me balizando, Rodrigo Caio fez mais na Libertadores de 2019 do que o Léo Ortiz em 2025. Deu o Léo Ortiz. Vamos para a lateral esquerda. Essa é uma discussão... Primeiro o zagueiro esse aí também não tem pela discussão, esquerda. Não tem discussão? Eu acho que Léo Pereira. Léo Pereira? Joga. Esse pra mim... Entendo que acho Léo Ortiz, não sei o quê, mas pra mim é o melhor zagueiro da temporada disparado do Flamengo, Léo Pereira. Aliás, a defesa de 2019 era uma defesa europeia, né? Diego Alves fez carreira na Europa, Rafinha fez carreira na Europa, Rodrigo Caio não fez carreira na Europa, mas o Pablo Mari é um europeu e o Felipe é um jogador europeu, nascido no Brasil, né? A carreira dele em alto nível foi na Europa. Então, Léo Pereira, unanimidade? Léo Pereira. Sobre o que o Roger falou, o que conta muito a favor do Léo Pereira, além da bola que ele jogou, é assim, se você for pegar a quantidade de partidas que o Léo Pereira fez, principalmente nessa reta final, o Léo Pereira praticamente não ficou de fora de nenhuma. E se você acha uma bizarrice o Léo Ortiz não ser convocado e o Léo Pereira? Também. Também? Assim, tanto é que o Flamengo optou por ficar, dar espaço para Léo Pereira e para o Léo Ortiz e o Fabrício Bruno, que é um ótimo zagueiro, teve que fazer esse movimento de saída do Flamengo para buscar espaço em outro lugar, não é à toa, porque os dois zagueiros são melhores. Mas é questão de gosto. Com o Tite, o Léo Ortiz não era titular. Não, sim. E para o Ancelotti, o Fabrício Bruno é convocado mais do que... É uma questão de gosto, para mim. Assim, eu acho que são zagueiros diferentes. Depende do que você quer para sua defesa. Percebeu que ele estava perdendo espaço no Flamengo também. Deu o Léo Pereira. A lateral esquerda eu acho que é uma briga boa. Eu tenho uma preferência clara aqui, mas são 2 jogadores de alto nível e de carreira vitoriosa na Europa e jogadores de Copa do Mundo. Felipe Luiz em 18, Alexandre em 22. Aí Felipe Luiz. Você vai de quem na lateral esquerda? Cara, aí é uma briga muito boa. São 2 jogadores de altíssimo nível, chegaram no Flamengo já com certa idade, com muita experiência. Eu acho a parte técnica do Felipe Luiz e a inteligência tática dele de organizar um time vindo de trás, saindo dessa área mais externa para figurar como quase que um volante do lado esquerdo e organizar o time impressionante. A Libertadores do Felipe foi melhor do que a do Alexandro. 2019, Felipe Luiz, 25, Alexandro. Mas a final do Felipe Luiz foi muito ruim em 2019. Ele jogou muito mal. E a do Alexandro foi ótima. Ele anulou o Alan
no jogo de sábado. Você acha que foi por isso que o Abel tirou o Alan? Muita gente se perguntando por que ele tirou o Alan. Você acha que foi por isso que ele tirou o Alan? Eu acho que... Lógico que ele entendeu que o Alan não está fazendo uma boa partida, que estava sendo bem marcado. Isso contribuiu para a saída dele, mas eu não tiraria o Alan do jogo. Assim, eu discordo um pouquinho. Eu acho que... Assim, eu não entendo... Você foi de Alexandre? Então, não sei ainda do que eu fui. Que o Pedro está discordando? Eu tô só dando alguns argumentos. Eu acho o Felipe Luiz mais jogador, mas eu não tô votando, sou só comentando. Eu discordo com relação, assim, eu acho que o Alexandre fez uma ótima partida, mas eu acho que ele não chegou a anular o Alan. Acho assim, inclusive tem 3 jogadas que o Alan vai pra cima do Alexandre. Eu não falei anular, falei anular fui eu que falei. Bem. Fui eu que falei. Eu acho que ele anulou o Alan. Marcou muito bem. Acho que ele colocou o Alan tá no bolso do Alexandre até hoje. Tem 3 bolas que o Alan pega no 1 contra 1 contra o Alexandre, que ele passa pelo Alexandre. Inclusive, eu falei que, assim, pra mim o Abel errou ao ter tirado o Alan, porque as únicas oportunidades ou chances ofensivas que o Palmeiras tinham era no... Eu perguntei porque há esse mistério, por que tirar o Alan, mas seu voto é para... O meu voto é no Felipe Luiz, assim, eu acho que, inclusive na chegada do Felipe Luiz, eu acho que, de maneira geral, as pessoas demoraram a entender o que era o Felipe Luiz como jogador. Porque, até por cultura do futebol brasileiro, a gente sempre se acostumou a ter aquele lateral de ultrapassagem, aquele cara que vai o tempo todo na linha de fundo, que faz gol, e a gente demorou a entender o que era o Felipe Luiz como jogador construtor de jogadas, como praticamente um meia que jogava pelo lado esquerdo. E aí, com o passar do tempo, ficou muito claro, né, o quanto o Felipe Luiz era um maestro dentro de campo. Eu fico com ele. Felipe Luiz. 2 votos. Felipe também. 3 votos, unânime. O único meu porém foi a final do Felipe, que realmente ele foi bem mal na final contra o River Plate. Mas o Felipe é mais jogador. E na outra ele se machuca também, né? Ele não conseguiu funcionar nas finais. Sim, eu acho que são jogadores parecidos, de características parecidas, mais defensivos que ofensivos, construíram a carreira na Europa, vitoriosos. Um jogou a Copa de 18, outro jogou a de 22. Aliás, se o Felipe tivesse jogado contra a Bélgica, vai saber se poderia ser diferente, né? Claramente o Marcelo não tinha condição para aquele enfrentamento naquele dia, mas o Tite optou naquela época pelo Marcelo. Meio campo. Essa deu Felipe Luiz por unanimidade. Meio campo. Arão de 19 ou Pulgar de 25? Eu vou de Arão de 19. Arão. Você? Eu vou de Pulgar. Dentro do meu critério. Embora o Pulgar tenha feito uma besteira gigante que poderia ter jogado por água abaixo o título do Flamengo. Mas fico com Pulgar. Pulgar. Meu critério é quem é mais jogador. E pra mim, Pulgar, ele é um daqueles volantes, camisa 5, que são difíceis de encontrar. Deu Pulgar. E eu quero chegar nessa discussão aqui. Porque se você for analisar a carreira do Jorginho, já passando para a próxima, diretor, por gentileza, se você for analisar a carreira do Jorginho, não tem nem discussão, né, gente? Jorginho foi o 3º melhor jogador do mundo. Né? Não se discute a carreira do Jorginho. Mas o Gerson jogou muito pelo Flamengo. Muito, muito. Acho, inclusive, que ele foi pouco falado durante a sua passagem pelo Flamengo, dada a importância que ele teve. Para mim foi o craque, por exemplo, do Campeonato Brasileiro vencido pelo Flamengo no ano seguinte. Mas carreira não se discute. Jorginho de 25 ou Gerson de 19? Dentro do meu critério, Gerson de 19. Essa comparação é muito complicada. Eu tô com critério. Por isso que eu peguei um critério que era mais fácil de Verdade, tava Por certo. isso que eu gosto. Vocês estão falando, carreira não se discute, gente. Exato. Jorginho foi o 3º melhor do mundo. Mas o que o Gerson fez nesse Flamengo... Agora, assim, deixa claro. Os dois, o Jorginho de hoje joga muito ainda. Sim, muito. Sim. Eu vou colocar o Jorginho na minha seleção do Campeonato Brasileiro. A minha também. Eu vou colocar, joga muito, muito. É que eu acho que o Gerson joga muito também. Ele votou no Gerson, e você? É muito difícil. Eu tô com, assim, e lembrando que o 2019 não é a melhor temporada do Gerson com a camisa do Flamengo. Sim. Ele concordo contigo, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro do ano seguinte. E pra mim, o melhor Gerson do Flamengo é o Gerson da última temporada do Flamengo, que é o que acaba fazendo com que ele volte à seleção brasileira. Eu fico com o Gerson também. Jéssica? Não, eu vou seguir meu critério de quem é mais jogador. Pra mim é o Jorginho nessa comparação de carreira e tudo mais. Agora, sem esquecer o que o Gerson fez nesse Flamengo, assim, incrível, incrível. E agora vai ser divertido. Bom, deu o Gerson. Vai ter gente xingando. Seus imbecis, seus burros, como é que vocês votam no Gerson? Como teria gente falando, seus imbecis, como é que vocês votam no Jorginho? Agora, eu quero ver, porque é Arrasca contra Arrasca. Vamos lembrar o que foi a temporada do Arrascaeta em 19 e o que é a temporada dele? Para fazer essa comparação, a Arrasca de 19 ou a Arrasca de 25.
Em 19, por exemplo, eu tenho a impressão de que ele não era o craque do time como é hoje. Era o Gabigol, era o Bruno Henrique, o Arrasca, com muito brilho, vinha ali no embalo da dupla de ataque. Ele era um craque no time. Exato. Hoje o time do Flamengo é dele. Ótima definição, eu assino embaixo dela. Mas em 19, ele foi o terceiro maior artilheiro do Flamengo na temporada, atrás da dupla, Gabigol e Bruno Henrique, que aliás é uma dupla que funcionava como mágica, né? Como mágica. Foi o quinto maior artilheiro do Brasileirão. Esse ano eu acho que ele é o craque indiscutível do Campeonato Brasileiro. Esse ano. Eu não consigo votar em outro jogador que não seja o Arrascaeta para craque do campeonato. Ele foi o líder de assistências naquele ano. Vocês não estão vendo aí por causa do... E esse ano, hein? Do direito, não. Esse ano o Arrascaeta vai subir o número de gols. Naquele ano ele fez 18 gols e 19 assistências em 52 jogos. Da temporada toda, né? Ele vai subir. Ele já no tem... brasileiro ele tem o quê? 17, né? 18? Cara, na temporada ele tem 23 gols e 18 assistências em 60 jogos. Ele sobe bem o número de participação em gols nessa temporada, em 25. Ele sobe de forma significativa. Ele é o artilheiro do Flamengo na temporada, inclusive. Ele é o vice-artilheiro do Brasileirão. É o líder de assistências do Brasileirão. Foi o craque do campeonato nos meses de abril, maio e agosto. Eu acho que o Campeonato Brasileiro não se discute. O Arrascaeta é o craque da competição, na minha visão, claro. Na minha visão. E pra mim seria mesmo que o Flamengo não fosse campeão, tá? O Arrasca tem 18 gols e o Caio Jorge tem 21 nessa edição de Brasileiro. Você vai de Arrasca... Nem que não seja. É difícil pisar em ovos, né? Porque o título ainda não está conquistado e ninguém quer virar meme, né? É difícil, como eu virei em 2009, por exemplo, quando eu falei que o Flamengo jamais seria campeão brasileiro. Mas é difícil, né? Imaginar um desfecho diferente. Você vai de Arrasca de qual ano? 25. 25. Sim, foi o que eu falei. 2019 era uma temporada incrível, fantástica do Arrascaeta, mas ele era um grande craque dentro de um time. Hoje, o time do Flamengo, ele é o dono do Flamengo. E, assim, é a melhor temporada do Arrascaeta da vida dele. E não só em termos de Flamengo, não. Em termos de seleção uruguaia. Ele hoje é um titular da seleção uruguaia. Você compara em 18. Como ele nunca tinha sido na vida. 18 com o Tabares, ele começa a Copa titular, vai para o banco para o Betancourt, que era um jogador... Assim, de características diferentes e ganha a posição do Arrasca. Esse ano ele tem um protagonismo na Celeste que ele nunca teve. É isso, nunca teve. Arrasca. Pra mim é Arrasca. Porque Arrasca eu sei, mas de qual ano? De agora. De agora. Acho que ele tá jogando demais e também lembrar um ponto, né? O Felipe Luiz muda um pouquinho o posicionamento dele. E isso só favorece o Arrascaeta. Ele tá ainda mais participativo e ainda mais definidor de partidas nessa posição que ele tá jogando. Hoje ele é mais um segundo atacante. Em 2019 ele era o meia organizador, às vezes, né? Até descia pra organizar jogo. Bom, deu Arrascaeta 25 por unanimidade. Jogador aberto pela direita, o Flamengo em 19 tinha o Everton Ribeiro, que ainda tá jogando muita bola, inclusive, faz um belo campeonato brasileiro pelo Bahia. Eu ia falar, não preciso nem saber contra quem é. Fechamos, Everton Ribeiro? Everton Ribeiro, mas... Vamos ganhar tempo, né? E continua jogando muito, tá? Baita de um campeonato no Bahia. Jogou muito, também acho. Então fechamos Everton Ribeiro, foi bem rápido. Vamos para atacantes. Isso aí também. Natos. Também? Também, não tem discussão. Bruno Henrique de 19? Sim. Porque o Samuel Lino é um jogador internacional, né? Sim, mas... O Bruno Henrique não teve na Europa nem perto do destaque do Samuel Lino. Nem perto. Não, só para... Acho que a gente ainda não viu o Samuel Lino Prime no Flamengo, assim. Tem. Que tá faltando. É que o Prime tá na moda, né? E será que há esse Prime todo? E aí, essa é a grande dúvida. Ou ele é o que ele entregou, o bom nível que ele entregou? Essa é a grande discussão. Não, quem viu ele jogando no Atlético de Madrid, ele tem muito mais bola do que ele já apresentou no Flamengo. Muito mais bola. Eu não tô dizendo que ele joga mal, não. Ele é um titular hoje do time campeão da América. Mas se diz a presença dele como titular na final foi uma surpresa para muita gente. Eu, por exemplo, imaginava que o Felipe fosse começar o jogo com Cebolinha. Porque
Ele começa o jogo contra o Fluminense. Que é um jogador prime também, né? Pra pegar o termo né? Um jogador prime então, também. Ele começa o jogo com o Fluminense, o primeiro tempo horrível do Flamengo. O Cebolinha entra no segundo tempo e vai muito melhor. Mas é que contra é difícil o treinador tirar um jogador que tá a campanha toda jogando titular então, só que final, assim, contra o Bragantino, que foi o melhor jogo do Flamengo nessa reta final de temporada, sim, foi que o Cebolinha tá em campo e jogando muito bem. E contra o Atlético, que é o jogo anterior à final, que se entendia que boa parte do time que iniciasse o jogo seria o time reserva, o Lino é o titular. Então, assim, passou para muita gente, inclusive para mim, a impressão de que o Cebolinha seria o titular na decisão. E ele começou jogando e foi bem na final. Bom, agora eu quero ver. Essa discussão aí é... O Gabigol de 19, o Pedro... Também não tem discussão. Não tem. Depende do critério. É isso. Gabriel. É isso. Gabriel? Então, o meu critério tá mais parecido com o do Roger do que com o da Jéssica. O Pedro, pra mim, não tem discussão com relação a jogador. O Pedro, pra mim, é bem mais jogador do que o Gabriel. Mas o que o Gabriel fez em 19, assim, não tem como. Pedro O Pedro é mais jogador que o Gabriel? Pra mim mas assim... Eu também acho absurda. Pra mim, você não acha? Não, dentro do que o Gabigol fez o Flamengo? Pra mim não, jogador, atleta, jogador. Na história completa. Você também muda seus critérios. Não. É tudo com Tô falando de carreira? Tô falando de carreira. A carreira do Gabigol que ele é pro Flamengo. Na história do Flamengo, Sim, não há dúvidas se o Gabigol é maior. Muito mais vivo. Não, o Pedro não há dúvidas. Aqui o Gabriel Como eu acho também não há dúvidas de que o Pedro é muito mais jogador que o Gabriel. Dentro do teu critério, é Gabigol. Então, Fez mas dois gols Mas no ele final. falou Gabigol. Mas é Gabigol. Então pra mim vai ser Gabigol. Gabigol de 19. De 19. Mas você pode... Mas você acha o Gabigol mais jogador do que o Pedro? Dentro do critério dela, sim, né? Dentro do contexto do Flamengo, do que cada um fez pelo Flamengo, eu acho Gabigol. O Pedro mal jogou esse ano, gente. Jogou, mas se ausentou nos principais momentos do Flamengo. Por isso que eu, dentro do que eu balizei, é muito mais fácil de definir, né? Okay. E o Gabriel, em 19, foi muito mais o Pedro, ele foi rei da América em 22, né? Na Libertadores vencida pelo Flamengo em 22, o Pedro teve mais impacto. E os grandes jogos do Pedro nessa temporada, que foram mais poucos, foram mais brasileiros do que a Libertadores. Buscando na Libertadores, não lembro de um jogaço do Pedro aqui. Primeira fase foi ruim do Flamengo. E na Copa do Mundo ele foi banco, né? Altos e baixos, principais jogos. Aí depois Estudiantes também não, Racing também não. Ele volta a ser titular do Flamengo na reta final de Libertadores. Inter, né? Contra o Inter ele vai muito bem, verdade. se não me engano. O Flamengo sentiu muita falta do Pedro. Mas ele sai do banco contra o Inter. Ele sai do banco contra o Inter. Sai do banco contra o Inter. Ele foi muito bem no Campeonato Brasileiro e na Libertadores ele sai do banco. Ele foi banco em boa parte da temporada. E na Copa do Mundo de Clubes, banco nos grandes jogos. Poderia ter jogado contra mais. O Chelsea estava no banco, contra o Bayern estava no banco também. O Felipe Luiz poderia ter escalado ele mais vezes. Acho que o Felipe tira ele do time no momento que o Flamengo estava precisando dele, depois volta a colocar ele aqui na reta final, aí ele se lesiona. Só que se a gente está comparando principalmente os 2 anos... 19. Agora eu quero ver. 19 e 25. Dentro da Libertadores de 19, o Gabriel agora eu quero ver. Que o Pedro foi em 25. Tá bom, deu Gabigol. Agora, como jogador, nem comparo. Tá. Aí eu também acho que não tem, não. Você acha o Jorge Jesus mais técnico que o Felipe Luiz? Dentro da Libertadores. Dentro do que foi a temporada. A gente está falando de um treinador que mudou da água para o vinho, que era a temporada do Flamengo, que era uma temporada que se desenhava um ano medíocre, modorrento, para uma das maiores temporadas, se não a maior temporada da história do clube. Faço adendos. Dirigindo um elenco que era muito melhor do que todos os outros, muito melhor. E acho, na minha opinião, que o Flamengo fez mais bem ao Jorge Jesus do que o contrário. Eu sei que vou causar aqui uma controvérsia danada, só que o Jesus, quando vem para o Flamengo, era um treinador que estava muito contestado em Portugal, aliás, como é até hoje. Ele é muito mais unanimidade no Brasil do que em Portugal. Portugal ele é muito discutido, é muito polêmico, muito controverso. E se você olhar a carreira do Jesus, onde ele é tido como brilhante, brilhante, sem asterisco, Flamengo. Em todas as outras passagens dele, até as vitoriosas, como na Arábia Saudita... Ele tá com moral na Arábia também. Sim, mas tem asteriscos. Tem asteriscos. Mas aí também foi um recorte muito pequeno também, né? A gente não consegue falar do Jorge Jesus de uma forma mais ampla no Brasil, porque foram 6, 8 meses. Depois logo entrou a pandemia. O trabalho dele no Flamengo ele foi brilhante em 19, então... mas eu opino que a carreira do Felipe Luiz, é opinião, né?
será maior do que a carreira do Jesus. Sim, mas será, eu também espero. Isso eu também acho. Porque o Jesus tem um trabalho extraordinário na vida dele. Só que eu não consigo dizer que hoje E o Felipe logo no primeiro já tem um trabalho de muito impacto. Mas é que a gente vai comparar um treinador que deve ter, sei lá, 20, 30 anos de carreira com um cara que tem um ano. Claro. A gente então, tem que ver É que assim, eu sou empolgado com esse começo de carreira do Felipe. Uma carreira muito Se a gente rodar assim, a carreira dele, ele causa um impacto assim, logo no primeiro ano de carreira dele, que é um negócio extraordinário, cara. Ele assume o time na semifinal da Copa do Brasil, peço que a gente rode aqui, mesmo Felipe na base, Luiz, né? Até no sub-20. já causando impacto, porque ele já chega com mudanças no time. O Wesley de titular, Léo Ortiz, que vocês amam de titular, coloca o Rossi, que vocês amam de titular nas Copas, porque era o Matheus que jogava com o Tite, e o Gabigol no ataque. Essas 4 mudanças que ele faz, logo de cara já elevam o nível do Flamengo, naquela semifinal contra o Corinthians. O Gabriel decide. O jogo da volta, ele se vê com a menos a partir de 18 do primeiro tempo, amarra o Corinthians. Janta o Galo nas 2 partidas da final. Janta. E eu acho que ele está crescendo, sabe? A carreira dele é fulminante, a carreira dele. E conduziu a saída do Gabigol, que era a saída de um ídolo também. É sempre muito complicado para um treinador saber fazer isso de uma maneira em que o time não sinta tanto impacto. Acho que o Flamengo cresceu após isso, só que não soube trazer uma reposição, uma sombra para o Pedro, né? Para esse ano, sentiu falta no centroavante. Eu acho que o Felipe Luiz, pela inteligência que ele tem, do que a gente já viu dessa amostra, vai ter uma carreira longeva e muito, muito vitoriosa. Muito mais do que Jorge Jesus. Por exemplo, hoje, eu fiquei milionário, comprei um clube, tem uma SAF. Você contrata o Jesus ou o Felipe Luiz para dirigir o seu time? Eu eu contrataria o Felipe Luiz. Mas vota no Jesus. É que a gente está comparando. Eu estou comparando carreiras, né? Tá. O meu critério é carreiras. Eu não vou poder dizer que um treinador. Você contrata hoje. Seu time vai jogar agora a Copa do Mundo, o Intercontinental. Você prefere o Jesus? Então, hoje eu contrataria o Felipe Luiz, mas foi o que eu disse. O meu critério tá parecido com o do Roger. É o ano de 2019 com o ano de 2025. E para mim, o que o Jorge Jesus fez no Flamengo, a revolução que ele causou no Flamengo. E outra coisa que é importante a gente lembrar, tá? Em termos estruturais, o Flamengo de 2019 era outro Flamengo com relação ao que é o Flamengo hoje de 2025, muito mais estruturado em relação àquele Flamengo. Lembrado. Você também vai de Jesus. Dentro do que eu me balizei, não tem nem discussão. Aliás, gente, o Jesus foi sempre uma novela, né? Renova, não renova? Sim. Aí renovou, pegou 1 milhão de euros de luva, chegou um avião com o presidente do Benfica e ele foi embora levando 1 milhão de euros que ele tinha recebido de luvas para renovar com o Flamengo. E desde então se alimenta o sonho da volta do Jesus sempre que sai um treinador do Flamengo. E o Jesus, até hoje, não teve muito interesse. Pelo menos a visão que eu tenho. Tem gente que opina que foi o Flamengo que não teve. Na minha visão, foi o Jesus que não teve muito interesse nas vezes em que o Flamengo tentou. Inclusive, chegaram aí a Portugal para trazê-lo. O Marcos Braz e o Spindle, da antiga gestão, foram a Portugal e não conseguiram trazê-lo. Ainda não temos uma definição sobre o Felipe, né? Mas eu acho que é uma questão mais, entre aspas, burocrática em termos do que tá. Eu não acho, não. Porque assim, você olha, assim, para mim seria não é um erro, né? Mas você sentar para debater a questão. Primeiro que ele deve estar aguardando uma possível valorização. São questões pessoais da família dele. Isso é muito normal, tá? A esposa dele é europeia, os filhos, a família. A família deseja um dia voltar para a Europa, ainda que o Felipe não queira falar sobre isso abertamente, porque é uma questão delicada mesmo. A família tem um desejo de voltar para a Europa, não estou dizendo que seja já em janeiro, mas há esse desejo. O Felipe também é público e notório, tem o desejo de trabalhar num clube europeu, se prepara para isso, inclusive. E eu acho que tudo isso está na mesa nesse momento. E assim, só um pouquinho, Pedro. Esse negócio de que o treinador não vai discutir o contrato porque tem que esperar terminar o ano. Não, se negocia contrato antes. Tanto é que o Abel disse que sim, que vai continuar, e a Leila também falou. Mas é que no caso dele tem uma questão de valorização. O Abel na quinta-feira disse que ia ficar, na quinta-feira. E a Leila confirmou. E o Felipe, na sexta-feira, perguntado sobre isso, lá em Lima, desconversou, e é direito dele desconversar. Não, e é normal desconversar. Desconversou. Normal. Não é a hora de falar sobre enrolou, isso. Mas não deu internamente, nenhum sinal de que vai ficar pro ano que vem. Nenhum sinal. Internamente essa negociação acontece. Publicamente não, acho que não é a hora de falar de contrato. Você sabe algo, Roger? Não estou sabendo, mas eu estou muito nessa linha também. Eu acho que o Felipe vai dar uma descansada e entender como está o nome dele no mercado europeu. Eu acho que ele quer entender e qual o tamanho que esses títulos
que ele já conseguiu, e com o Campeonato Brasileiro, se ele conseguir, vão deixar ele navegando no imaginário do futebol europeu. Ele já tem essa condição de ir para um time de ponta, de um time mediano para cima ou mediano para baixo, e ele entendendo isso, como ele está navegando nesse cenário, eu acho que ele vai continuar negociando com o Flamengo, mas se ele tiver uma oportunidade boa, ou até entendendo que de repente ficar parado 6 meses para uma janela então, e assim tem o Intercontinental, né? Tem o Intercontinental. Por exemplo, outra informação que eu tenho, nas conversas dele, e assim, eles têm uma afinação muito boa, o Felipe com o Boto. E lá no começo da temporada, quando o Felipe e o Boto estavam se conhecendo, e o Felipe e o Boto conversaram sobre isso, o desejo da família, o desejo do Felipe de um dia voltar à Europa, de dirigir um clube, houve um aceno de que ao final da temporada, se fosse mesmo a vontade do Felipe sair do Flamengo, o Boto, com os contatos que ele tem na Europa, poderia ajudá-lo nesse sentido, né? Houve essa conversa entre os dois, e se você pegar as entrevistas que o Boto dá, até em Portugal, Felipe está pronto para a Europa, Felipe poderia dirigir um Benfica, para mim está tudo casando com essa possibilidade. Eu não sei se ele vai ficar para o ano que vem, eu não sei, mas a informação é esta. A janela... Ele e a família tem este desejo de um dia voltar para a Europa. O Felipe, pelo que eu conheço superficialmente do Felipe, com o que ele tem de princípios, eu não acredito que o Felipe renovaria com o Flamengo achando que pode ter uma possibilidade no meio do ano. Como fez o Jesus. Exatamente. Tu concorda com você? Se ele renovar é para ficar. É isso. Se ele renova é para ficar a temporada inteira. Concordo. E aí, teoricamente, ele abre mão de uma possibilidade de Europa no meio do ano, que é onde tudo acontece na Europa, né? Pelo menos 90% das coisas. Então eu acho que é esse o que eu enxergo fazendo uma leitura. Ele está entendendo, ele vai começar a entender como o nome dele está permeando nesse cenário europeu. Se ele achar que o nome dele já está pesado para ter uma proposta no meio do ano de times importantes, eu acho que ele não renova. O Jesus, gente... Espera esses 6 meses o Jesus, em casa. Isso é uma informação. Conversem... Eu conversava muito com a antiga gestão do Flamengo. E o Jesus enrolou os dirigentes do Flamengo 2 vezes. 2 vezes. O Jesus é amado, é ídolo, fez um trabalho brilhante, mas conversem com as pessoas que lidavam com o Jesus no dia a dia. A primeira foi na primeira renovação. Ele pede 1 milhão de euros de luvas, o departamento de futebol aceita dar, cai na mesa do Landino, a gente fala, mas a gente vai dar 1 milhão de euros sem garantia de que ele vai cumprir o contrato até o fim. Não, claro que ele vai cumprir, o Jesus ama o Flamengo ama o Jesus, tá tudo certo. E era uma exigência dele, 1 milhão de euros, o Flamengo paga, pum. Aí vem a pandemia, esse atenuante, e quando todo mundo falava que ele estava a caminho do Benfica e ele negava internamente, o Flamengo já sabia que o presidente do Benfica estava a caminho do Rio de Janeiro para voltar com o Jesus na bagagem. Marcam um café da manhã na Barra da Tijuca, Landim e Jesus, e o Landim fala, eu sei que você não vai me trair, eu sei que você, já sabendo que ele ia embora, eu sei que você vai ficar, esse boato, aí pois a gente precisa conversar. E lá nesse almoço ele avisa, eu tô indo de volta pro Benfica, mas eu convenci o Benfica a pagar 1 milhão de euros que você me pagou e o Benfica vai ressarcir o Flamengo. Então o Flamengo teve 1 milhão de euros ressarcidos, mas o Jesus pegou esse 1 milhão de euros e foi pro Benfica. Depois... Não, termina. Eu ia falar do Felipe Luiz. Não, eu ia falar da questão do Felipe Luiz com relação a essa questão. Só concluindo a minha informação. Claro. Depois, quando o Flamengo quer contratá-lo, numa dessas trocas de técnico, vão para Lisboa, ficam no hotel de Lisboa, o Marcos Braz e o Spindle, e o acordo era sigilo total. Ninguém pode saber que o Flamengo está aqui para te trazer de volta. Não, mas eu tenho umas partidas aqui que eu tenho que ver como é que vai ficar, mas não vamos comentar com ninguém que vocês estão aqui, vamos tratar tudo no sigilo. Aí o auxiliar dele vai para uma entrevista coletiva e fala, o Flamengo está aqui no hotel, inclusive para me levar. Dá um barulho danado e o Flamengo não consegue trazê-lo de volta. Então, assim, o Jesus, na minha visão, tem gente que pensa o contrário. O Jesus sempre deu uma enrolada no Flamengo para voltar. Sempre. Até porque eu acho que, como ele é muito idolatrado aqui,
ele prefere manter assim, essa idolatria eterna. Morrer como herói do que morrer como herói e ficar sempre como herói. Ele nunca, quando teve a chance, ele nunca topou voltar. Só sobre o Felipe. E acho que o Flamengo tem que expurgar isso uma hora, sabe? Esse fantasma. Enquanto ele tem mercado, só sobre essa questão da renovação do Felipe Luiz, eu acho que seria até assim, pouco inteligente ter qualquer tipo de definição nesse momento, porque o Flamengo ainda tem coisa para definir nessa temporada. O Flamengo vai jogar um Mundial de Clubes que é possível o Flamengo ganhar. Embora seja o PSG lá na final, caso o Flamengo passe pelos 2 confrontos, é possível o Flamengo ganhar. A gente viu que foi Mas o que isso mudaria numa renovação com o Felipe? Assim, em porque termos em de janeiro valores, já começa... de valores. Não, então, mas é isso que eu tô falando. Aí você vai botar uma renovação de contrato e aí você conquista porque o Flamengo já fez uma proposta para ele. Não, ok. Tá esperando a resposta. Eleva o nome dele no futebol. Então, é por isso que eu tô falando. Do Paris Saint-Germain. Então, por isso que eu tô falando, assim, não faz sentido. Por outro lado, o clube já fazer... É outra proporção. Por outro lado. Pra Europa e em termos, assim... Em Sim, termos de Europa, em termos de Flamengo, em termos de valores... Por outro lado... espera muito esse cenário europeu para ele definir. Por outro lado, o clube já fazer uma proposta agora, independentemente se vai ganhar o Brasileiro ou o Inter... Aliás, essa proposta foi feita antes da Libertadores, podia ficar sem nenhum título. Mostra como o Flamengo acredita no trabalho dele, independentemente de resultados. Que é o ideal, porque em janeiro já começa outro Campeonato Brasileiro. E o Flamengo não vai ter muito tempo para programar a próxima temporada. Então, o ideal já era ter esse desenho para o ano que vem. O Flamengo, se chegar na final do Mundial é dia 17. Isso. E aí vamos supor que a partir do dia 18 os jogadores estejam de férias. Se a gente botar um mês de férias, os jogadores voltariam de férias no dia 18 de janeiro. 10 dias depois começa o Campeonato Brasileiro. É assim, provavelmente o Flamengo não vai começar... Supercopa que o Flamengo vai ter que jogar. Mas muito provavelmente o Flamengo... agora é dia 24. Então, muito provavelmente o Flamengo não vai começar o Campeonato Brasileiro com os seus principais jogadores, com o time titular. Eu me surpreendi positivamente com o fato de o Flamengo, porque na minha cabeça o Flamengo ia esperar para saber se ele venceria algum ou alguns títulos nessa reta final, os títulos que realmente importam no ano. E aí o Flamengo se adiantou e já, porque assim, esse contrato que está em vigência do Felipe é um contrato baixo para o que ele entrega. Foi o primeiro contrato da vida dele, ele foi anunciado primeiro como interino. Termina agora, né? Tinha uma multa baixa, porque ninguém sabia se ia dar certo, não ia dar, termina agora. Aí o Flamengo vem à cena com uma renovação importante, que o coloca num outro patamar financeiro aqui no futebol brasileiro, e até o momento o Felipe não, pelo menos publicamente, não respondeu que sim, e sempre desconversou sobre permanência ou não. Eu acho que seria bem importante para o Flamengo ele ficar, mas a ver, porque tem questões pessoais, como eu acabei de falar, seria aqui que estão na mesa. Seria muito importante para o Flamengo ele ficar, né? Tu já imaginou, sai o Felipe Luiz no final do ano, o Flamengo tem que ir para o mercado procurar treinador, gente? Tá muito difícil. Alguma dúvida de que o Jesus vai aparecer no noticiário? Vai ser cogitado, claro. Com toda certeza será Alguma cogitado. dúvida? Mas assim, ainda mais com o Campeonato Brasileiro que começa tão cedo no ano que vem, é um cenário muito complicado os times que trocarem treinadores nesse final do ano. Muito complicado. O Flamengo ainda mais, né? Sim, por causa do campeonato começando em janeiro, né? Bom, a gente tem os resultados. E a gente vai ter uma dança de técnicos danada aí nesse final de ano. Eu também acho. Eu acho que vai. Vai ter. Já dá pra começar pelo Inter, não se sabe se é na Série A ou na Série B. Não, o Inter vai. Mas o Grêmio troca de diretoria. Inter. Grêmio trocou de diretoria. Grêmio. Corinthians também é uma interrogação. Corinthians é uma interrogação com o Dorival, não se sabe. São poucas as certezas. Até se ele quer continuar, porque ele fala o tempo todo da dificuldade que é trabalhar no clube. E eu tenho sentido um tom de que é um treinador que tá meio cansado, assim, lá. Eu ia falar isso agora. Você o sabe se o Léo Jardim vai querer permanecer. Aí no caso dele querer ou não. O Cruzeiro quer fazer declarações para o futebol brasileiro que... Então, Zubel Dias que segue no Fluminense. Zubel Dias no Fluminense. Diniz segue no Vasco. Abel no Palmeiras. Botafogo acho que é uma incógnita, não só o Ancelotti, mas o clube pro ano que vem. Ele vai ficar fora, o Botafogo vai querer perder por 50 dias o Davi. Curitiba demitiu você tem os clubes que estão vindo da Série B para a Série A. Saber se o Mirassol segura o Guanás. Parece que já renovou, né? Renovou, mas segurar... Sim, mas é assédio, né? Pode ter assédio de outros clubes. Também acho que é fácil. Chega a pagar a multa. Assim, acho que vai ter bastante... São Paulo tem. Boa pergunta. O tamanho da crise que tá. Então, olha até só se o Crespo vai querer continuar, né? Santos. O que vai acontecer? Série A ou Série B? Santos, verdade. Quantos times aí que não tem a certeza? Então, por isso que eu acho que vai ter uma troca danada aí, uma dança de cadeiras. E aí vai ser isso. Tite no mercado. Tite no mercado. Vão ser treinadores assumindo o time, pegando jogadores voltando sem tempo de fazer pré-temporada. E Brasileirão e não tem mais aquela assim, não... Esperar para contratar. Dane-se o estadual. Uma semana depois tem o Campeonato Brasileiro.
Os times são acostumados a fechar elenco em abril, contratar em abril. Você vai esperar até abril para contratar? Não dá mais. Não, então, esse campeonato brasileiro extenso desde janeiro vai pegar muita gente pelo que vai bater recorde de troca de técnico. Pela extensão do campeonato, é candidatíssimo a bater recorde de troca. Os diretores de futebol vão ser muito testados esse ano. É candidatíssimo. Bom, vamos ao resultado deste que é melhor, curioso, de Flamengo contra Flamengo. No público deu quanto? Vamos fechar o megafone? No público deu quanto? No público? Tava quase empatado. Vamos fechar. Aí, ganhou. Parte técnico, né? Rapaz, Primeiro, deixa eu só ver o público, vamos fechar. 52% opinam que o Flamengo de 25 é superior. Me surpreendeu, hein? Eu achei que 2019... Começou o Flamengo 19 ganhando muito, no finalzinho já estava empatado. Te surpreendeu? Vamos ver como vocês votaram no quem é melhor jogador por jogador. Coletivamente vocês já definiram que é 19. Mas vamos ver no jogador por jogador como é que ficou essa brincadeira aqui. Ó, o time de 25... o de 19 levou 7 votos e o de 5 levou 5. O Rossi ganhou do Diego Alves, o Rafinha do Varela, o Léo Ortiz e o Léo Pereira foram os zagueiros, o Felipe levou na lateral esquerda, Pulgar levou em cima do Arão, o Gerson levou em cima do Jorginho, o Everton Ribeiro em cima do Carrascal, o Arrascaeta de 25 superou o Arrasca de 19 e Bruno Henrique, Gabigol e Jesus levaram a melhor sobre Samuel Lino, Pedro e Felipe Luiz. Se você pegar só os jogadores, é um 6-5, assim, mostra o equilíbrio e o quão... A gente está falando do time que é, no futebol recente, da história recente, é o time mais mágico da cabeça do torcedor do Flamengo, da ideia de como 2025... Gerson e Jorginho discordando muito da gente. Eu acredito. Oi? Eu acho que o torcedor está olhando para esse Gerson e Jorginho e discordando muito da gente. Eu discordo de vocês de algumas aqui, né? Eu teria votado no Diego mais Alves. do que o Gerson? Não, em 2019, na Libertadores, o Gerson jogou mais do que o Jorginho na Libertadores desse ano. Isso é só um recorte. E outra coisa assim, que pode estar interferindo nessa questão do torcedor do Flamengo, maluco, não sei o quê, é como o Gerson deixou o Flamengo. Então o torcedor é paixão, né? Hoje o torcedor do Flamengo, se bobear, não gosta do Gerson, porque o Gerson deixou, acho que pela terceira vez, o Flamengo, não foi? Ele sai a primeira volta, sai a segunda volta e agora sai a terceira. Ele sai pro... Já é a terceira? Já pode pedir música no Fantástico? É a segunda, né? Ele sai, volta e agora sai. Segunda. Vai pro Olympique e agora vai porque primeiro ele sai do Fluminense, vai pra Roma, depois Roma e Fiorentina, depois volta, vai pro Olympique, volta e agora a Rússia. E que se mostrou aparentemente uma decisão de carreira bastante equivocada, né? Porque acabou perdendo, em termos de carreira, não estou falando financeiros, que é outra história. Mas do ponto de vista do Ancelotti, eu vou dizer que é incoerente, porque se a Rússia for motivo, ele não pode convocar o Luiz Henrique e deixar o Gerson de fora, se a Rússia for motivo. Também. Não, mas a questão não é a Rússia, mas a questão é a Rússia, ele não está bem, ele não está jogando bem. Então tá, perfeito. Bom, foi uma diversão, uma curtição. O que importa é que são times históricos e que estão no coração do rubro-negro. Só para falar, mesmo sem estar bem, ou de repente, diante de algum cenário que interfira nessa condição técnica dele de apresentação de jogos, eu levaria o Gerson para a seleção. Porque o Ancelotti convoca alguns outros também que não estão bem, né? Dos seus times, né? Mas ele tem falado que só vai quem está 100%, né? Mas não... É o critério que o Ancelotti adota, né? Eu sei que o futebol do Gerson é mágico, é muito, muito bom, só que ele precisa mostrar Mas não vale esse critério tanto pro Richarlison, isso que eu ia falar. Que é o homem de confiança dele. Mas é o Richarlison, não sei se tem mais, assim, que a gente discute quando ele convoca, que realmente não está conseguindo performar. E o 9 da seleção é uma posição que... o próprio Danilo a gente discutiu, que era reserva no Flamengo, ele levou alguns outros aí. Mas Danilo joga, pelo menos, né? Mas é reserva. Reserva, um jogador reserva. Então foi isso, rapaziada. Obrigado por terem assistido até o final aí. Eu peço que deixem um like, se inscreva no canal, comente aí o que vocês achou desse duelo aí, Flamengo de 2019 contra Flamengo de 2025. Eu tenho algumas divergências ali. De repente um goleiro, um zagueiro, um lateral ali, o Felipe Luiz, acredito que tenha sido melhor sim. Mas eu quero saber da opinião de vocês aí. E assiste o canal, né? E também é flamenguista também, assim como eu, beleza? De repente, se vocês tiverem uma opinião contrária a deles, e eu acho que muitos vão ter, né? Acho que o Flamengo de 2025 ganhou a maioria. Eu ali, entre Jorge Jesus e Felipe Luiz, eu não sei. Eu já fico com o Felipe Luiz, mano. Ganhou a Copa do Brasil, pra mim é muito importante. Gabigol e Pedro. Pedro de 2025, Gabigol de 2019. O Gabigol foi melhor realmente, eu também acredito nisso. O Gerson e o Jorginho, eu fico com o Gerson de 2019, entendeu? Então, o time de 2019 pra mim tem muita relevância, muita relevância.
saudosismo, não sei, porque foi estar ali, né? Há 38 anos o Flamengo não chegava, então, de repente, esse lado da história pesa, entendeu? Apesar de, pô, nós estamos vivendo 2025 ainda, então tá sendo muito mágico, tudo muito bom, Brasileirão e Libertadores também, e a Copa do Brasil do ano passado, e para mim dá o Felipe Luiz melhor, mais relevante do que o Jorge Jesus, que não saiu muito bem do clube, entendeu? Mas e também, pelo amor de Deus, né? É um ótimo treinador, tá na nossa história, tá na nossa memória, o Coroa, ele era brabo, valeu? Então, eu já agradeço vocês aí, e ficou até o final do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, curte, valeu? Ative o sininho, tamo junto.